Oi, gente, aqui é o Newton da CPA. Nós estamos dando sequência aos nossos vídeos daquela série a respeito da reforma tributária, né? É uma reforma que está correndo paralelo à reforma previdenciária. Só que o próprio governo já disse que a discussão realmente da reforma tributária vai se dar tão logo a reforma previdenciária chegue quase ao seu final, né? Como a reforma previdenciária ela deve ir até, parece, até agosto, então só a partir de agosto é que a tributária vai ser discutida. Mas, de qualquer forma, nós estamos já nos preparando para essa grande reforma. Aqui comigo a Júlia e vamos avançar um pouquinho mais sobre o perfil do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, não é mesmo, Júlia? Isso aí. Oi, pessoal, meu nome é Júlia Gomes, aqui da CPA, e hoje, como meu avô disse, a gente vai falar de mais uma característica do IVA, mais conhecido como IBS, Imposto sobre Bens e Serviços aqui no Brasil. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a alíquota uniforme do IBS. Exatamente. Bom, lembrando que o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele é o IVA brasileiro, né? É a versão tupiniquim do IVA que está em 170 países do mundo e a gente está tentando implantar agora, né? A gente já falou vários detalhes a respeito disso, mas vamos falar de um tema muito importante em relação ao IBS, que é a questão da alíquota. Vamos lá, Júlia? Isso aí. Bom, uma das principais características do IBS é a alíquota uniforme, a alíquota única, para todos os bens e serviços, embora possa variar entre estados e municípios. Muito bem, então aqui tem uns detalhes que eu gostaria de comentar. Confesso que eu tenho uma grande dúvida sobre isso, porque a justificativa que está na PEC 45 diz lá que eles pretendem adotar uma alíquota uniforme. Bom, alíquota uniforme em todo o país, né? E para todos os bens. Então, eu imagino que seria, fala-se em 20%, né? Não queria adiantar, mas já a boca pequena, alguns estão falando em 20%, que seria a alíquota uniforme única do IBS IVA no Brasil todo, né? Agora, tem uma passagem no relatório que diz, embora possa variar entre estados e municípios. Eu não sei bem o que é isso, né, Juliano? Variar no estado e município. A única coisa que me ocorre seria o seguinte, por exemplo, se eu vender esse copo, ou fabricar e vender, digamos que a alíquota na venda disso seja de 20%. Muito bem, a alíquota de um copo no Brasil inteiro é de 20%. Agora, como variar dentro do estado e do município? Isso que eu não entendo, né? Será que no município não é 20, mas é 18? No outro município não é 20, mas é 22? Né? O que o relatório diz é que nacionalmente a alíquota é uniforme, então é 20 em todo lugar, né? Agora, talvez seja porque dentro de um estado, dentro do município, nas operações internas, digamos assim, poderá ter uma alíquota diferente, né? Mas a alíquota nacional seria, digamos, de 20 uniforme. Isto é algo que tem que ser esclarecido depois, quando for regulamentado o IBS, claro, se o IBS for aprovado e a PEC realmente seja aprovada lá no Congresso. Muito bem, mas a alegação de quem fez o projeto diz que essa alíquota uniforme tem uma grande vantagem. Qual é a grande vantagem, Julia? Isso aí. Bom, a adoção da alíquota uniforme evita as questões de classificação e o consequente aumento do contencioso e do custo de conformidade tributária, que inevitavelmente acompanham os modelos com as múltiplas alíquotas. Uma das grandes complicações que nós temos nos tributos sobre o consumo no Brasil é a bendita classificação, né? Você pega, por exemplo, no IPI, tem a tabela do IPI. Tabela de todos os produtos que são fabricados, tem uma tabela lá e a alíquota varia ao infinito, né?
Aí você pega o ICMS, né? Daqui a pouco a gente vai ver no ICMS também, né? Existem variações de alíquotas, etc. Né? Então, a ideia é não classificar produto, né? Não é, por exemplo, móvel, computador, televisão, vassoura, não. Não precisa classificar, tudo é uma alíquota só. Essa parece que é a ideia, né? E por quê? Ao se fazer isso, vai se evitar muita briga, muito contencioso, muita autuação, muito erro do contribuinte e tal, né? Erro até, às vezes, involuntário e tal. Então, acho que é por isso. Agora, tem um comentário no relatório dizendo que a tal alíquota uniforme ou alíquota única é a parte de uma ideia que é qual, Juliana? Há um amplo consenso na literatura internacional de que os IVAs com alíquotas uniformes são superiores àqueles com múltiplas alíquotas. Tanto que a maioria dos IVAs criados nos últimos 25 anos no mundo tem apenas uma alíquota. Realmente é um detalhe importante, né? Nos últimos 25 anos, todos os países que não tinham mais adotado o IVA, adotaram o IVA com uma alíquota única, com uma alíquota uniforme, né? Porque há um consenso geral, né, internacionalmente, que funciona melhor, é mais claro. E olhando do lado nosso, que nós somos consumidores, nós vemos que realmente é muito mais fácil, né? Você vai no supermercado, por exemplo, um grande supermercado tem 30 mil itens nas prateleiras. Se você tentar imaginar qual é a alíquota de cada coisa que está na prateleira, vai ficar louco, né? Com certeza vai para o manicômio, porque é uma alíquota diferente da outra. Se imaginar, não, tudo que tem aqui é 20%. Isso é ótimo, né? Tanto que no Brasil nós temos uma lei que obriga que as empresas coloquem na nota fiscal qual é a carga tributária daquele, sei lá, daquele sapato que eu estou comprando. Estou comprando um sapato de R$100, quanto decide de imposto sobre o sapato? Se você entrar em 5 lojas de calçados, um vai dizer que é 18%, outro vai falar que é 22%, outro vai falar que é 21%. Nunca ninguém fala igual, né? Tanto que agora tem uma expressão bem brasileira, né? A carga tributária sobre estes calçados é de aproximadamente, e dá um chute lá, né? Então, realmente é um tipo de informação que não serve para nada, né? Porque aproximadamente, você não sabe se é mais, se é menos, se é igual, né? Por quê? Porque nós somos muito complicados, né? E aí talvez essa ideia, a mim me parece, né? Essa ideia da alíquota única, da alíquota uniforme, eu acho que é excelente. Pôr em prática que é difícil, mas é excelente. Por exemplo, vamos fazer uma análise muito rápida a respeito do maior tributo que nós temos. Qual é o maior imposto que nós temos no Brasil? É o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, que é cobrado pelos estados, por todos os estados. Vejam como é que é a situação do ICMS no estado de São Paulo em relação ao problema da alíquota. Vamos lá. Bom, o ICMS é um tributo, um dos mais complicados, né? E ele pode ser sujeito às seguintes alíquotas. Para operações internas, 7%, 12%, 18%, 20%, 25% ou 30%. E para operações interestaduais, 4%, 7% ou 12%. Vejam, isso é uma máquina de fazer doido, né? Porque o ICMS no estado de São Paulo, estou falando do estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo, se o contribuinte sujeito ao ICMS pratica o imposto tributável, nessa operação que ele está praticando, como a Júlia leu aí, pode ser, se for interna que eu digo é um paulista vendendo para outro paulista, né? Não envolve mineiro, não envolve baiano, não envolve ninguém. É paulista para paulista, é uma operação interna, dentro do estado. Bom, quais são as alíquotas possíveis? Ou 7%, ou 12%, ou 18%, ou 20%, ou 25%, ou 30%. Quer dizer, é uma loucura, né?
Aí você vai classificar cada um dos produtos naquela tabela NCM, tal, e depois determinar quanto que é, quanto não é, tal. Realmente é uma máquina de fazer doido. Agora, isso para a operação interna. Isso é uma operação interestadual. Se envolver São Paulo e Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul. Bom, aí as alíquotas não são essas. A alíquota é 4 ou 7 ou 12, né? Quer dizer, nós temos 6 alíquotas para as operações internas, paulista, no estado de São Paulo, e nós temos 4 alíquotas para a operação interestaduais, São Paulo e qualquer estado, né? Então, realmente é muito complicado. Ora, se nós tivéssemos uma alíquota uniforme, uma alíquota única em todo o país, claro que aí é muito mais simples, né? Porque você saberia que é 20%, 22%, 25%, seja lá quanto for, né? É muito mais interessante. Mas, de qualquer forma, essa previsão da alíquota uniforme está lá na justificativa que acompanha a proposta de emenda constitucional número 45, que procura criar e instituir o IBS, que é o nosso IVA nacional. Ok? Isso aí, pessoal. Bom, antes de terminar esse vídeo, gostaria de lembrar vocês do site da CPA, que é netcpa.com.br. O telefone da CPA, caso vocês queiram saber mais, o DDD é 15 3219 4822. Você pode encontrar a gente nas outras redes sociais pelo @netcpa. E além disso, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Muito obrigada e até o próximo. Ok, pessoal, lembrando novamente, segunda-feira que vem tem o relatório da Comissão Especial lá na Câmara dos Deputados. O deputado Samuel Monteiro não está discutindo aqui, né? E eu gostaria de encerrar lembrando a vocês que nós temos um excelente sistema de assinaturas. É preço bem módico e um serviço realmente excelente dos nossos consultores. Qualquer coisa, liga para nós. Muito obrigado e até o próximo vídeo.